em Jesus. Quando Jesus foi levantado naquela cruz do Calvário, e ele deu ali o seu último suspiro, por amor de mim e por amor de você. Se eu e você estamos hoje aqui, é graças ao Filho unigênito de Deus, que morreu naquela cruz, que levou os nossos pecados, que levou as nossas iniquidades. Quando Jesus, ele dá o seu último suspiro, as Escrituras, ela nos fala que o véu, ele se rasga de cima a baixo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E quando o véu, ele se rasga de cima a baixo, nós temos agora o acesso diretamente ao trono de Deus. Esse acesso a qual outra hora nós não tínhamos. Aleluia! Porque a Bíblia diz que quando um varão ou uma varoa, eles pecavam, os pecados deles tinham que ser levados até ao sacerdote. Isso demorava de ano em ano, para que aqueles pecados eles fossem perdoados. Aleluia! Mas quando a graça, ela se manifestou através do Filho unigênito, a qual, como já foi dito aqui nesta noite, ele morreu, ele deu seu último suspiro naquela cruz, o véu foi sim rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos esse acesso a Deus, através da oração, através do clamor. Aleluia! Então, a graça, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Aleluia. É necessário, é preciso que o homem de Deus e que a mulher de Deus estejam em oração. A Bíblia diz que crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento, ele tem que andar junto com a graça. O conhecimento é a palavra. O conhecimento, bem-aventurados, é os que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas o seu prazer ele tem na lei do Senhor. E na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Crescei no conhecimento. Lâmpada para meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Crescei no conhecimento. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Crescei no conhecimento. Em verdade, eu digo que quem aguarda a minha palavra, ele jamais morrerá. Crescei no conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Crescei no conhecimento. Melhor é para mim a lei do Senhor do que inúmeras riquezas. Em outra é a palavra. Nós temos que experimentar a palavra. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. O verdadeiro avivamento
da igreja. A igreja é eu, a igreja é você. Ele não apenas se consiste em orar em língua. Ele apenas não se consiste em sapatear, em rodopiar. Mas o verdadeiro avivamento da igreja, ele vem através da palavra. Nós temos que se alimentar da palavra. Nós temos que ter o conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento, aleluia. Examinais as escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É preciso, é necessário que o homem de Deus e a mulher de Deus, eles estejam na palavra, eles tenham conhecimento da palavra, para que eles não sejam levados por vento de qualquer doutrina. Porque a Bíblia diz que chegará um tempo em que muitos amontoarão comichões nos seus ouvidos, querendo palavras que se apraziguam para si mesmo. Aleluia! E deixarão a sã doutrina de lado, que é a palavra de Deus. Aleluia, Senhor! Temos que se alimentar dessa palavra, aleluia. Temos que ter o conhecimento dessa palavra. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João, capítulo 5, versículo 39. A palavra, ela não te afronta. A palavra, ela não me afronta. A palavra, ela nos confronta. Ela nos confronta os nossos erros. Ela nos confronta os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Mas para quê, irmão Márcio? Para que nós venhamos ser um novo homem. Para que nós venhamos ser uma nova criatura. Para que nós venhamos ser um novo homem e uma nova mulher na presença de Deus. Porque só através dessa palavra, a qual nos confronta as nossas iniquidades, os nossos erros, aleluia. É só essa palavra que nos pode transformar. Aleluia, Senhor! Se eu e você estamos hoje aqui, é graças à palavra. Aleluia. Verdade, Deus! A palavra ela cura, a palavra ela salva, a palavra ela liberta, a palavra ela transforma a vida do homem, aleluia, em uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja, ela quer ser avivada, a igreja, ela quer ter a presença de Deus, tem que comer a palavra. Muitos estão comendo muitas coisas aí nesse mundo, mas nós que servimos a Deus, nós temos que alimentar da palavra de Deus, aleluia. Aleluia, Senhor! Só através da palavra que nós temos o entendimento, o conhecimento do que é certo, do que é errado, aleluia. A Bíblia diz: santificai-os na verdade. A minha, a tua palavra é a verdade, é a palavra de Deus. Pela palavra nós somos limpos, pela palavra nós somos salvos, pela palavra nós somos santificados, pela palavra nós somos libertos, aleluia. Mas muitos estão deixando essa palavra de lado, muitos não estão meditando, muitos não estão lendo, aleluia, muitos não estão tendo o conhecimento das escrituras, aleluia. É por isso que Oséias escreveu: o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento, aleluia. Verdade, Senhor! Não é apenas vir para Cristo, não é apenas aceitar a Jesus,
Aleluia, Senhor. avivamento, ele te transforma, ele te liberta. O avivamento, ele te faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tem avivamento sem mudança, sem transformação. O verdadeiro avivamento, ele está de dentro para fora. O verdadeiro avivamento, ele perdoa. O verdadeiro avivamento, ele ama. O verdadeiro avivamento, ele não julga, ele não condena, mas ele não espalha, mas ele ajuda. Aleluia. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é um avivamento apenas de aparência, mas é um avivamento que tem o conhecimento da palavra, que vive a palavra. Aleluia. Esse avivamento a qual o Espírito Santo, ele me direcionou hoje aqui nesta noite, neste santuário, para falar para mim e para você. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ore, consagre, jejue, aleluia, paga o preço. A Bíblia diz que eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me Aleluia, acharão. Senhor. Aleluia. Qual foi a última vez que tu desceu nas madrugadas? Qual foi a última vez que tu te consagrou, que tu se jejuou, que tu matou a tua carne? Qual foi a última vez? Aleluia. É preciso, é necessário que o homem e a mulher de Deus estejam em espírito e em verdade. Porque a Bíblia, ela não diz, mas a hora é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque isso importa, que todos aqueles que têm Aleluia, estejam em espírito, porque Deus, ele é espírito. Então é preciso, é necessário que você venha orar mais, que você venha jejuar mais, se consagrar mais, buscar mais a presença de Deus, para que você venha ter uma mudança, uma transformação. E aí então vai ficar no avivamento. Aleluia. Aleluia, Senhor. Qual muitos não conhecem. Aleluia, Senhor. Só tem uma maneira de você ser cheio do Espírito Santo. E essa maneira é orando, é buscando, é jejuando, é se consagrando, é louvando. O verdadeiro louvor é aquele que está na harpa cristã. Aleluia, Senhor. Esse é o louvor a qual Deus quer que tu louve nas madrugadas, a qual Deus quer que tu adore Ele. Aleluia. É o louvor da harpa cristã. Eu não tenho nada contra quem canta música aí desses cantores, mas eu ainda fico com o louvor da harpa cristã, porque é o louvor aonde a graça, aonde a misericórdia, aonde a presença do Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida, ele vem sobre a minha vida. É o louvor da harpa cristã, e muitos estão deixando de lado esse louvor, essa adoração. Aleluia. Aleluia, Senhor. O avivamento, aleluia, é a palavra, é meditando, é lendo, é buscando. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Hoje nós temos essa presença, a presença do Espírito Santo. Nós vivemos em um país livre, um país a qual nós podemos adorar, um país a qual nós podemos glorificar e exaltar esse nome do Senhor Jesus Cristo. Porque em Aleluia, muitos Senhor. países, essa palavra, ela já está sendo proibida, Verdade, essa palavra, ela já está sendo perseguida. Aleluia. Mas nós ainda temos essa palavra. Aleluia. Ainda não foi proibida, mas chegará um dia, chegará uma hora em que essa palavra
Aleluia, Senhor. A Bíblia diz que, porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Portanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim aos dias anteriores ao dilúvio, muitos comiam, muitos bebiam, muitos casavam e se davam em casamento, até que aquela porta ela se fechou. Essa porta ela continua aberta, é a porta da graça, aleluia. Mas um dia, assim como foi nos dias de Noé, essa porta ela irá fechar também. Então a Bíblia diz que a porta ela se fechou, mas antes que a porta se fechasse, a Bíblia fala que o Senhor, Ele fala com Noé, manda que Noé preparasse uma arca. Ele fala para Noé que colocasse a família dele nessa arca. A Bíblia diz que entrou Sam, Cã e Jafé. A Bíblia diz que entrou os filhos de Noé, as mulheres dos filhos de Noé e a esposa de Noé. A Bíblia diz que foram só a família de Noé que entrou. Foram poucas pessoas que entraram. E hoje em dia não é diferente, aleluia. A Bíblia diz que porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem disse foi o próprio Jesus, porque o Evangelho, a qual foi apresentado a mim, a qual foi apresentado a você, é o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de transformação, o Evangelho que tira o homem do pecado, mas que não permite que ele continue fazendo as mesmas práticas. O Evangelho, ele tem que ter uma transformação de vida, de caráter, de mudança. Então a Bíblia diz que os filhos de Noé, a mulher de Noé e as esposas dos filhos deles entraram na arca. E a Bíblia diz que a porta ela se fechou. Noé tranca por dentro e o anjo do Senhor tranca por fora. Quem está dentro não pode sair, quem está fora não pode entrar. Por isso que a Bíblia ela nos fala que, assim como foi naquele tempo, será também a vinda do Filho do Homem, aleluia. E quando a porta ela se fechou, a Bíblia diz que começou a chover. Choveu 40 dias, choveu 40 noites. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Agora eu começo a ver pela minha conjunção aquelas pessoas, elas querendo entrar na arca, mas elas não podiam mais. Por quê? Porque a porta um dia ela vai se fechar, igreja. Aleluia. Jesus está voltando. Jesus está à porta. Jesus está batendo. Naquele grande dia, ninguém vai poder dizer que não sabia, que tinha que aceitar Jesus, que tinha que confessar Jesus, que tinha que se batizar nas águas, que tinha que nascer de novo, que tinha que ser uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. O dever da igreja é botar a trombeta para tocar. O dever da igreja é evangelizar. Por isso que a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, porque não creu no único Filho unigênito de Deus. O dever da igreja é evangelizar, é pregar, é falar, para que naquele grande dia eles não venham dizer que não sabiam, que tinham que aceitar, que não sabiam, que tinham que ter uma mudança de vida.
uma mudança de caráter. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor. Deus, Ele não mudou. Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje, de agora e de sempre. Aleluia. A sua palavra, ela não muda. A sua palavra, ela continua sendo a mesma. Aleluia. A palavra, ela vai nos confrontar para que nós venhamos ter uma mudança, para que nós venhamos ter uma transformação, para que nós venhamos ter uma libertação. Todos aqueles que vêm para a luz, a Bíblia diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Mas muitos não vêm para a luz. Por quê? Porque a luz, ela vai reprovar as suas más obras. Porque quem vem para a luz, ele tem que haver uma mudança, ele tem que haver uma transformação, ele tem que haver uma libertação. Aleluia! Se tu adulterava, tu não vai adulterar mais. Se tu bebia, tu não vai beber mais. Se tu fornicava, tu não vai mais fornicar. Se tu mentia, tu não vai mentir mais. Se tu comprava e não pagava, tu não vai mais fazer mais isso. Porque agora tu é luz e sal da terra. Por isso que a Bíblia João, capítulo 12, versículo 46. Eu sou a luz do mundo, aleluia. Quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. Eu sou a luz que havia no mundo. Para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Aleluia, Senhor. Glória A a Bíblia Deus. diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a Baal. Ou tu é luz, ou tu é trevas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se tu ainda estás em cima do muro, é hora de tu sair desse muro e vir para Cristo, e vir para Jesus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Aleluia, Senhor. Tem que haver uma mudança, igreja. Tem que haver uma transformação, aleluia. A luz do Evangelho, a luz da palavra, aleluia. Só através dessa palavra é que o homem é liberto, é que o homem é transformado. Ninguém, quando veio para Cristo, ele era perfeito. Até porque Jesus não veio para os sãos. Jesus, ele veio para os perdidos. Jesus, ele veio para todos aqueles que precisam e necessitam de uma nova mudança, de uma nova vida, de ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Outra hora tu era treva, mas hoje tu é luz, aleluia. Aleluia. E a luz, aonde ela anda, ela é rodeada de muitas testemunhas. Em muitos lugares que você anda, no teu trabalho, na rua, muitos estão te observando. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, porque é uma testemunha, aleluia. Muitas pessoas estão ali só vendo o que eu, o que você estamos fazendo. É por isso que a Bíblia nos ensina: vigiai e orai. Não é orai e vigiar, mas nós temos que vigiar a todo momento. Vigiar o nosso falar, vigiar o nosso andar, vigiar com as nossas vestes, vigiar o nosso comportamento. Aonde o homem de Deus, aonde a mulher de Deus, ela chega a uma nuvem de testemunha olhando para ti, ainda que tu não veja, mas alguém está de olho, alguém está te observando, aleluia. E queira Satanás ou não, ele vai ter que olhar e dizer: aí vai uma serva de
vão ver, eles vão reconhecer, aleluia, que você é luz do mundo, que você é sal da terra, que você é comprado, lavado e remido no sangue de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: e outra vez verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Há uma diferença naquele que serve, naquele que vive para Deus. Aleluia. Tem que haver uma diferença, tem que haver uma mudança. Aleluia. Muitos dizem que roupa não salva, mas nessa noite o Espírito Santo, ele me impulsiona para dizer para você que quem é do céu, ele sabe como se vestir. Aleluia! Agora não vai pregar, aleluia, sobre roupa, sobre vestimenta, mas quem é do céu sabe sim como se vestir. Aleluia, Senhor. Como se comportar, como falar, aleluia. Um dia eu estava em casa, igreja. Eu estava só de toalha. E eu ia ministrar. Deixei minha Bíblia aberta, aleluia. Me veio na minha cabeça, eu vou só aqui dar uma olhada rapidinho, de toalha. Ao mesmo tempo veio em mim assim, mas tu tá só de toalha, não olha. Aí eu não olhei. Eu passei, ainda teimei com o Espírito Santo. Minha irmã correu e falou assim: não lê a Bíblia, que tu tá só de toalha. Eu não cheguei a ler, mas eu ainda passei, ainda olhei ainda rápido ela. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo, ele testificando. Porque o Espírito Santo, ele testifica. Ele já tinha falado comigo que não era bom eu ler a Bíblia despido, sem camisa, aleluia. Porque não é correto, não é bom, aleluia. Porque a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Aleluia. Assim também, como não é correto tu orar despido, aleluia. Mas tu tem que orar louvado e exaltado é o nome do Senhor, vestido, aleluia. E eu ainda quis teimar. Aí minha irmã pulou na frente e falou: não olha porque está só de toalha, aleluia. Eu falei: opa. É assim que o Espírito Santo, ele testifica na vida do servo e na vida da serva de Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. A porta da graça, ela está aberta. Mas essa porta um dia, ela vai se fechar, aleluia. Nós lutamos com o inimigo invisível, aleluia, que é Satanás. Mas nós temos aquele que é maior do que aquele que está no mundo, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que é o Deus todo-poderoso, que é o Deus que julga a minha causa, que é o Deus que julga a tua causa, aleluia. Todos nós temos falha, todos nós temos erro, todos nós temos fragilidades, aleluia. Mas nós sabemos que a graça e a misericórdia de Deus, ela nos alcança. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. As suas misericórdias, elas se renovam a toda manhã, aleluia. É muito bom quando nós estamos firmes, quando nós estamos na presença, quando nós estamos no prumo, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus. É muito bom, é gratificante, é maravilhoso. Mas e aí, quando acontece algo, aleluia, a Bíblia diz que o pecado está à porta. Aleluia. É muito bom quando a gente estamos na autoridade do Espírito Santo. Verdade.
gente entristece o Espírito Santo. Quando você sabe que você pecou. Quando você sabe que você errou. Quando você sabe que você desagradou. Aleluia. Pela presença que tem na tua vida. Aleluia. Será que tu vai usar a mesma autoridade? Aleluia. Para confessar e deixar? Porque é muito bom quando nós estamos pregando na unção, quando nós estamos louvando na unção, quando nós estamos profetizando e Deus honra, acontece. Quando Deus te usa para passar uma revelação e acontece, aleluia. Por quê? Porque Deus está presente na tua vida. E quando é o contrário, quando o homem de Deus, ele cai no pecado, quando o homem de Deus, ele desagrada a Deus, aleluia. Aí o Espírito Santo bradou dentro de mim, aquela mesma autoridade, a qual eu te dei para pregar, para passar profecia, para passar revelação. Essa mesma autoridade que eu estou te entregando, aleluia, porque eu te dei uma autoridade para ser verdadeiro. Eu te dei uma autoridade, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, para continuar na verdade. Porque é muito fácil nós continuarmos na verdade quando tudo está dando certo, quando você está na presença de Deus. E quando você desagrada o Espírito Santo, será que tu vai ter essa mesma ousadia de confessar o pecado, de pedir a disciplina, louvado e exaltado ao nome do Senhor Jesus Cristo, e de passar a ficar no banco? Eita, Senhor. O Espírito Santo me impulsiona isso, sabe por quê, igreja? Eu aceitei Jesus em 2016. Em 2017, eu me batizei. 18, 19, 20, 21. Foram 4 anos. 4 anos firme. 4 anos na presença. 4 anos pregando. 4 anos fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Assistente de um coral de jovens da congregação Assembleia de Deus, aleluia. E aí veio a queda, veio o declínio, e o Espírito Santo bradou dentro de mim. E aí vai confessar ou vai ocultar? Eita, Porque a Bíblia ela diz que nada ficará oculto aos olhos do Senhor, que não há de ser revelado. Ou é revelado aqui na terra, ou é revelado na eternidade. Ou subir aqui na terra, ou vai ser condenado na eternidade. Eita, Deus. Essa é a autoridade a qual Deus te deu para pregar, para evangelizar. Mas quando essa autoridade, aleluia, ela tem que ser usada para mostrar que ainda que tu tenha caído, mas que tu continua, aleluia, na verdade, não mentindo, não ocupando teu pecado, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Agora vocês imaginam uma Assembleia de Deus cheia em um culto de domingo, um obreiro, um assistente e o Espírito Santo me direcionando. A calabaçora minha, abra a tua Bíblia no Salmo 51, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu chamei a outra assistente e falei para ela, minha irmã, a senhora vai dirigir o culto. Deixa Deus me usar. Ela olhou para mim assim, irmão Márcio, o senhor vai apenas apresentar o pregador? Eu falei, não, eu quero só uma oportunidade no final. Quero dar uma palavrinha. E nosso dirigente ele era meio xerifão. Não sei se muitos conhecem ele, é o Mildão. Aleluia, nessa época. Mototáxi ele. Ele era nosso dirigente.
E ali o Rafaelzinho Menezes pregou a palavra no grupo de jovens. O presbítero Rosenildo pegou o microfone, começou a dar os avisos, louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. E o obreiro lá quietinho, na cadeira. A assistente sentou do meu lado, e eu falei para ela assim: irmã, fala lá do presbítero, eu quero dar uma palavrinha. E ela falou: não, agora ele já pegou o microfone. O Espírito Santo me impulsionou, eu me levantei, eu fui até o púlpito, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Presbítero, eu quero dar só uma palavrinha. Ele olhou para mim assim, só se for agora, porque depois já vai acabar o culto. E aí foi quando eu peguei o microfone, numa igreja, no domingo, no culto de jovens, a igreja cheia. O Espírito Santo me disse: tu vai abrir no Salmo 51. E eu abri, comecei a ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eita, Segundo Senhor. a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Eita, Lava-me Senhor. completamente da minha iniquidade e purifica-me do pecado. E assim em diante, o Espírito Santo foi me conduzindo ali para ler. Quando eu acabei de ler, eu falei assim: eu caí, eu pequei, eu peço perdão, aleluia, para o círculo de oração. Eu peço perdão para o departamento de jovem. Eu peço perdão para o departamento das crianças. E eu estou pedindo a minha disciplina para o meu dirigente. Eita, Porque é Senhor. assim que um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles têm que fazer. Eles têm que reconhecer Aleluia. o seu erro. Verdade, Têm que Senhor. reconhecer o seu pecado. Eita, Tu Senhor. foi homem para fazer? Tu não teve ousadia para fazer? Pois essa mesma ousadia que tu tem para fazer, tu tem também que confessar. Verdade, Senhor. Aleluia! Aleluia! Mas muitos dizem que só quem perdoa pecado é Deus, né? É Deus. Mas eu continuo naquilo que eu aprendi. Aleluia! Glória a Deus. Eu aprendi assim. Aleluia! Deus perdoa sim pecado. Mas a Bíblia, ela nos diz que os nossos pastores, as autoridades eclesiásticas, elas zelam pela nossa alma. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Teve pessoas ali que concordaram, mas teve pessoas ali que falaram que não era preciso aquilo ali, aleluia. Mas eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus, porque era preciso, era necessário que eu confessasse perante a igreja, perante o meu dirigente, eu como um assistente, eu como um homem de Deus, ainda que eu tivesse pecado, ainda que eu tivesse errado, para que o diabo não viesse me acusar. Glória a Deus. O Nildão olhou para mim assim, ó. O diabo tá passando mal nessa noite aqui. Eita, Senhor. É verdade! É desse jeito, Tem Senhor. a autoridade de Deus, aleluia. Ô glória! Não é vergonha não, aleluia. Tu pedir ajuda, não é vergonha não, aleluia. Se tu não confiar no teu pastor, aleluia, tu vai confiar em quem? Tu tem que ter confiança primeiramente em Deus. Depois tu tem que ter confiança no teu pastor, aleluia. Verdade, Senhor. Porque se tu não tiver confiança para conversar algo que tu precisa, que tu necessita, ou um pecado oculto, ou uma libertação que tu está lutando já faz tempo, aleluia, mas não consegue se libertar de algo, se tu não tiver a confiança sobre ele, tu vai confiar em quem? Aleluia. Glória a Deus. Glória. A Bíblia diz que aqueles que encobrem as suas transgressões, esses
jamais prosperará. Verdade. Mas aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Aleluia, O Senhor. Nildon pegou o microfone assim e falou assim pra mim: eu nunca vi isso na minha vida. Tantos anos de dirigente numa igreja, eu nunca vi um obreiro chegar perante a igreja, uma poltrona, um púlpito, confessar o seu pecado, pedir sua disciplina. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas né, irmão Márcio? Você já está disciplinado, né? Não posso fazer nada, aleluia. E não podia mesmo. Porque nós temos que arcar com os nossos atos, aleluia. Verdade, Não é Senhor. colocar culpa em A, não é colocar culpa em B. Cada um é responsável pelos seus atos. Assim como cada um, aleluia, vai se dar naquele grande dia. Cada um vai ter que se dar conta de si mesmo, aleluia. E ali, a disciplina, igreja, não é para matar crente, não. Verdade, Aleluia. Senhor. A disciplina é para te reconhecer o teu erro, é para te reconhecer a tua falha, aleluia. E eu já sabendo como era o meu dirigente, aleluia, porque tinha acontecido uma situação com o obreiro, ele orou pela vida do obreiro e colocou o obreiro na porta. Mas se o obreiro está na disciplina, como é que ele vai ficar na porta? Não pode. Tem que ficar no banquinho. Tem que pagar, aleluia, o seu ato, a sua disciplina, aleluia. Se eu fosse conversar com ele, a primeira coisa que ele ia falar: meu filho, não precisa confessar perante a igreja, não. Eu vou orar aqui pela tua vida, ó. Fica aí tranquilo, aleluia. Mas era preciso, era necessário, aleluia, que eu fizesse isso, aleluia. E o Senhor me impulsionou hoje para falar esse testemunho. Aleluia, Eu nunca tinha Senhor. falado em nenhuma igreja, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar. Não é feio não, irmão, você errar, você cair, você falhar. Sabe o que é feio? Aleluia. É tu aparentar uma coisa que tu não é. É tu viver uma coisa que tu não vive. Verdade, Senhor. Verdade, papai. Isso que é errado, aleluia. Ô, glória. Nós temos que arcar com as nossas consequências. A Bíblia fala que o que o homem colher, ele vai plantar. O que ele planta, ele colhe. Aleluia. Eu sabia das consequências que podia vir. Eu sabia que eu tinha que conversar. Eu sabia que eu tinha que pedir minha disciplina. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus, ele restaura. Aleluia, Senhor. Deus, ele te dá uma nova oportunidade. A Bíblia fala no livro de Ageu que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia, Senhor. Não desista de servir a Deus. Não desista do teu ministério. Ainda que seja difícil, mas persevere. Lute pelaquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Ô, glória. Porque a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, ele não é apto a entrar no reino dos céus. Vai até o fim. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. E não liga para o que vão falar. Não liga se vão criticar. Não liga se vão te julgar. Aleluia. Não liga não. Porque quem se responsabiliza pela tua vida é Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tudo é para a honra e a glória dele. Naquele momento ali eu não sabia por que de tudo aquilo ali. Mas hoje eu sei, aleluia. É porque o inimigo ele quer que tu venha ocultar, que tu não confesse, que tu não deixe. Mas Deus te deu uma autoridade tremenda, aleluia. Aleluia, Porque Senhor. Deus ele é teu advogado justo e fiel. Deus vai levantar homem, vai levantar mulher, não para te acusar, não para te criticar, não para te condenar, aleluia, mas para pegar a tua mão e dizer: eu estou contigo, Aleluia, eu te Senhor. ajudo,
Eu faço campanha. Vamos pagar o preço, aleluia. E Deus vai restaurar teu ministério. E Deus vai te levantar, aleluia. Lembra do bom samaritano? Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele não quer que ninguém venha para julgar, para condenar. Mas Ele quer que Ele ajude o próximo, aleluia. Porque nos dias que nós vivemos hoje, é muito difícil ver um homem, ver uma mulher de Deus que quer te ajudar. Verdade. É muito bom pregar, é muito bom louvar, é muito bom fazer a obra. É muito bom estar na presença, estar no prumo. Mas e quando desmorona tudo, aleluia? Eita, Senhor. São poucos que vão ficar do teu lado. Verdade, Senhor. São poucos que vão te abraçar. Mas muitos vão te olhar de lado. Muitos vão te criticar, muitos vão te julgar. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Mas ainda assim, tu tem um advogado justo e fiel, que ele não perde a tua causa. E ele levantará homens, levantará mulheres, aleluia, para não te condenar, não te criticar, mas te ajudar, para te voltar a fazer a vontade de Deus, aleluia. Não oculte pecado, aleluia. Se você tem uma dificuldade em uma área, claro que tu não vai sair daí falando para todo mundo. Fale, converse primeiramente com Deus. Mas se tu vê que tu não consegue se libertar, se tu vê que tu não consegue sair daquela prática, existe sim pessoas de confiança ainda. Pessoas que elas vão guerrear. Pessoas que elas vão fazer campanha pela tua vida. Aleluia, Senhor. Pessoas que elas vão entrar na batalha. Aleluia. Para salvar a tua alma. Para te libertar. Aleluia. Porque todos nós temos falha. Todos nós temos erro. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos as nossas fragilidades. Aleluia. Mas nós temos que ombrear com pessoas que querem o nosso bem, aleluia. Aleluia, Pessoas Senhor. que não vão apontar o dedo. Mas são pessoas que vão pagar o preço, orando, fazendo campanha, buscando. E eu estou contigo e tu está comigo. E vamos ganhar essa batalha, aleluia. Aleluia, Senhor. É assim como um homem de Deus, é assim como uma mulher de Deus, eles fazem. Ele não deixa de lado, ele não deixa de canto, aleluia. Mas ele te abraça, ele te ajuda, aleluia. Glória a Deus. Deus colocou nessa noite esse testemunho para me contar aqui. Eu creio que Deus falou aqui nesta noite. Aleluia. Fique com essa palavra no coração de vocês. Não tenha vergonha. Aleluia. Se você caiu, se você falhou, se você errou, se você pecou, não tenha vergonha. Aleluia. Mas tenha ousadia. Aleluia. Porque Deus é fiel. Ainda que o homem diga que acabou, ainda que o homem diga que não tem mais jeito, mas a última palavra, Aleluia, ela Senhor. vem de Deus. Aleluia. Aleluia. De Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Caí sim, falhei sim. Aleluia. Mas eu não me escondi. Aleluia. Porque ninguém pode se esconder de Deus. Lembra lá de Adão? Aleluia. Quando ele se viu que ele estava nu, ele tentou se esconder de Deus, né? Quem disse que tu estava nu, Adão? Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Então é melhor a gente andar com as consequências. Verdade, Senhor. Confessar e deixar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Verdade. Aleluia. Aleluia. Não oculte. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui o Senhor me permite. Pastor, eu agradeço a Deus pela segunda oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Foi muito digna essa sua atitude. Muito digna mesmo, isso é muito forte. Mas eu queria dizer que o senhor não pegou sozinho. Eu queria saber se a outra parte também teve essa mesma atitude que o senhor teve perante a igreja, assim, para
Só uma curiosidade, sem querer julgar, sem querer condenar ninguém. Não, ela não tinha confessado ainda. Aí chegou lá na igreja onde ela congregava, né? A Paulo Beiro confessou lá na igreja que ele caiu e pediu a disciplina dele. Ela olhou pra mim, ela me ligou, ela falou assim, perguntou por que eu tinha feito aquilo. Eu falei que eu tinha feito a vontade de Deus, o Espírito Santo me impulsionou a fazer aquilo, a confessar perante a igreja. Foi o próprio Espírito Santo que me direcionou. Ela continuou lá no círculo de oração, quietinha. Aí quando a casa caiu, aleluia, e a casa caiu uma hora, né? Aí ela pediu a disciplina dela. Mas terminando, ela não tinha confessado. Não falei que eu ia confessar. Não falei para ela que eu ia confessar. Aí depois ela confessou. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, Deus restaurou também o ministério dela. E ela está aí fazendo a obra. Aleluia. Cada um seguiu sua vida. Glória a Deus.